Pronto. Ronneberg, lavoro essas via. Dakon caro amico, mi salutas vin tiuin, kaj ni tuj komencas la sepan lecionon. Bom, nós estamos aqui com a lição, com a missão de falarmos sobre os possessivos e sobre dois sufixos muito, muito utilizados e muito importantes, ec e et. Vamos lá ao primeiro slide, meu caro amigo. Yes. Só um momento. Vamos lá. Muito bem. Os possessivos são pronomes, né? Pronomes possessivos, que dão a ideia de posse, o nome está dizendo. E aqui nós temos a seguinte notação: formam-se os possessivos, acrescentando-se um A aos respectivos pronomes pessoais. Nós já conhecemos os pronomes pessoais. Quem não conhece ainda deve revê-los. Me, eu. Vi, segunda pessoa do singular, tu ou você. O li, ele, para pessoas. O she, ela, para pessoas do sexo feminino. O de, para animais ou coisa, o pronome neutro. Aí depois nós temos o ni, que é o nós, e o vi, volta. Alô? O vi, volta no plural. É o mesmo pronome, vi, no singular, só que aqui o contexto é quem vai dar a você a clareza acerca do uso, quando singular e quando plural. E depois o ele. Ele é um pronome da terceira pessoa do plural. Ele forma o plural para o li, para o she e para o di. Essa compreensão básica precisa estar muito bem sedimentada. A partir desses pronomes pessoais, nós vamos gerar os pronomes possessivos, que é o que vai entrar agora. Vamos lá? Então, nós temos aqui o me, primeira pessoa do singular, um pronome pessoal. Eu. Se eu acrescentar o a, ele continua sendo um pronome, mas não é mais pronome pessoal. Ele agora é um pronome possessivo que tem função adjetiva, termina em a no singular e ganha o j para fazer o plural. Então, minha vale para o sexo masculino e feminino, meu ou minha, não existem duas formas, é só uma. Como o miai, meus ou minhas. Tá certo? Isso é muito claro e de muito fácil apreensão e fácil uso. Entendeu? Começou a usar. Não tem por que ter dúvida. E com relação a isso, com os pronomes, nós vamos ter alguma dificuldadezinha que nós vamos explicar ao longo desse capítulo, é quando a gente chega na terceira pessoa. Mas daqui a pouco a gente vai ver que é uma coisa que também de fácil compreensão. Então vamos ver isso aqui. Adiante. Então aqui nós temos exemplos. Mia, Rundon. Veja bem, é o casalzinho, como a gente gosta de referir-se, não é? Mia, adjetivo. Rundon, substantivo. O Mia termina em A, é um pronome possessivo, adjetivo, acompanha o substantivo. Ele qualifica o substantivo, modifica o substantivo, caracteriza o substantivo. Mia Rundo. Meu cão, é meu. Meu cão. Meu cão ou o meu cão. Nós não vamos usar um artigo lá antes do pronome possessivo, nunca. Porque Mia já é determinante, tá certo? Ele determina, ele define que é meu. Então eu não vou dizer o meu. Em português a gente costuma dizer em algumas regiões do país. O meu cachorro. Em Esperanto não existe isso. Meu pode ser traduzido como meu ou o meu, esse mia, meu ou o meu. Então, meu cão, meu cachorro. Mia e Rundoi.
meus cachorros ou os meus cachorros. Percebam aquela orientação que a gente deu, que diz que quando o substantivo, no caso hundo, está no singular, o adjetivo concorda com ele e fica no singular. É importante a gente ter isso em mente para poder não cair em dificuldade em uma ou outra circunstância que aparecerá mais adiante. Então, rondoi está no plural. Então, necessariamente, é regra e precisa ser seguida. Não há exceções em esperanto. O adjetivo que acompanha o substantivo também vai para o plural. Se ele está no plural, o substantivo, o adjetivo também está no plural. Se está no singular, ele fica no singular. Então, essa regra a gente tem que ter presente sempre na nossa mente. Meus cães, meus cachorros. Adiante. Próximo. Roberto? Momento, Vanderberg. Um momentinho, por favor. Tá. Pronto. Mia domo. Agora nós vamos ver a tradução de Mia como feminino. Porque em português, nós usamos o substantivo que era masculino, e agora nós estamos usando o substantivo que é feminino. O Mia continua Mia. Em português é que muda. Minha casa. Lá era meu cachorro, aqui é minha casa. Mas o Mia é o mesmo, tanto para o masculino como para o feminino. Não muda. Ele não sofre alteração de gênero. Ele sofre alteração de número, singular ou plural. Então, mia domo, minha casa, ou a minha casa. No plural, minhas casas, miai domoi. Ou então, as minhas casas. Ok? Muito bem. Adiante. Bom, aqui é a dificuldadezinha por conta da nossa própria língua. Nós vamos entender que o vi aqui está no singular ou plural, dependendo do contexto. Então, vamos estudar os dois aqui. Então, vi você ou vocês. Mas também pode ser tu ou vós. Então, o vi traduz essas duas possibilidades na linguagem, digamos assim, respeitosa, não é? Vi o senhor, a senhora, você, e o tu, uma coisa mais familiar. Tu ou vós no plural. Então, essas quatro possibilidades existem, mas o vi se refere também a pronomes de tratamento, o senhor, a senhora, a senhorita, vossa excelência, vossa magnificência, tudo que disser respeito à segunda pessoa do discurso, pronome de segunda pessoa do singular ou plural, será em Esperanto traduzido por vi. O contexto é quem vai dar a ideia de se nós estamos falando no singular ou no plural, para uma pessoa ou para mais de uma pessoa. Então, vi com você ou vocês. Vai ficar mais fácil da gente ver aqui no quadro, né? Deixa as outras traduções só na nossa compreensão agora. Quando eu coloco o a, via, seu ou sua, mas no caso de você, essa é a ideia, ou de vocês. Porque você vai ver que na terceira pessoa você também usa seu ou sua. Mas aqui nós temos que ter em mente que nós estamos nos referindo à segunda pessoa do discurso e não à terceira. Esse seu ou sua pode referir-se na língua portuguesa a algo que seja de posse de uma segunda pessoa do singular ou do plural, ou de uma terceira pessoa do singular ou do plural. Então, o seu ou sua causa em português uma certa ambiguidade, uma certa dificuldade de compreensão. E em Esperanto a gente elimina isso entendendo que o vi é sempre
referente à segunda pessoa do discurso, quer no singular, quer no plural. Então, via, seu ou sua, e o via aí, seu ou sua, ou seus ou suas, não é? De você ou de vocês. Certo? Adiante. No exemplo, a gente consegue enxergar melhor essa possível dificuldade que o português pode trazer para algumas pessoas que estão iniciando o seu estudo de Esperanto. Então, quando eu digo via libro, nós estamos falando de livro, no singular. Mas aí, quando eu coloco via, teu livro, ou seu livro. Eu estou conversando com alguém. Maria, teu livro é novo. Maria, seu livro é novo. Perceba que as duas traduções na língua portuguesa são possíveis. Então, isso pode gerar um pouquinho de dificuldade. Maria, teu livro está aqui. Maria, seu livro está aqui. Nós usamos essas duas formas de tradução, mas sempre referindo-se à segunda pessoa, no caso do singular. Né? O livro de você, ou o seu livro, de você ninguém usa, não é? Mas o seu livro está aqui. Maria, via libro estas titie. O teu livro está aqui. O seu livro está aqui. Essas duas formas de traduzir são corretas em português, são usadas indistintamente. Então, se a gente tem o hábito de ficar traduzindo, a gente acaba se perdendo. O importante é a gente entender que nós estamos nos referindo a uma segunda pessoa do singular ou do plural quando empregamos o pronome possessivo adjetivo via ou viai. Certo? Mas trata-se apenas de um livro. A coisa possuída é apenas um livro. Vejamos o próximo slide. Também uma coisa possuída única, apenas uma cadeira. Via secho. A tua, lá era teu livro, aqui é tua cadeira. Tá entendendo? Em português, a gente tem uma forma masculina e uma forma feminina para traduzir o via. Em Esperanto não tem, é uma só. Não sofre alteração de gênero. Via é teu ou tua, seu ou sua. Via sedio, tua cadeira, sua cadeira, não é? Apenas uma coisa possuída. No próximo slide a gente vai ver mais de uma coisa possuída. Vamos ver. Aqui, trata-se de mais de um livro. Aí, viai libroi. Só que aqui nós vamos ter traduções. Teus livros, livros de vocês ou de você. O contexto é quem vai dizer. Às vezes a gente tem uma dificuldadezinha quando a gente está no texto, quando a coisa está dentro de uma frase mais completa, você vai ter dúvida. É uma pessoa, duas pessoas, é um objeto, dois objetos. Isso é natural. Todo mundo vai passar por isso. E a gente tem que se prender a essa compreensão que nós estamos falando de uma segunda pessoa do discurso. Então, via in libroi pode ser os teus livros, mas uma pessoa só. Maria, os teus livros estão aqui. Mas eu posso dizer, Maria e João, os livros de vocês, ou os vossos livros, ou os seus livros estão aqui. Então perceba que em português nós temos várias maneiras de traduzir, todas tendo o mesmo significado. Então a gente tem que se prender a essa percepção de que nós estamos nos dirigindo com o vi a pessoas do segunda pessoa, a pessoas que estão na categoria da segunda pessoa do discurso, segunda pessoa do singular ou plural,
e não a terceira. Os seus livros. Maria, os seus livros. É uma pessoa só. A coisa possuída aqui é plural. Os seus livros. Os teus livros. Os livros de você. Uma pessoa só. Maria, João, Pedro, seus livros, os livros de vocês, os vossos livros estão aqui. Então, essas três possibilidades podem acontecer no singular ou no plural. É uma riqueza de possibilidades que, na língua portuguesa, nós estamos acostumados e não sentimos dificuldade em perceber a diferença. Quando a gente está estudando outra língua, a gente acaba criando dúvida em relação à própria língua materna. E com a maturidade no estudo da língua, com o uso mesmo, o estudo refletido sobre o tema, você vai perceber que o Esperanto trouxe uma simplificação e uma grande eficiência, uma utilidade máxima desse recurso. Eu chamo a atenção a isso no começo, porque vocês vão se deparar naturalmente com isso. Sim, isso acontece, porque quando você está tentando fazer traduções, você vai ficar em dúvida. Aí você há de se lembrar que o vi se refere à segunda pessoa do discurso. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Nós vamos entrar agora no terceiro, a terceira pessoa singular, e você vai sentir que as coisas vão começar seguramente a ficar mais claras. Vamos adiante. Aqui tem mais um exemplo, né? Viae sejoi. O que você está se referindo aqui? É mais de uma cadeira, né? É mais de uma cadeira. Mas está se referindo aqui possuidor. Pode ser uma pessoa, embora o via esteja no plural. Você tem via aí. Pode ser só um possuidor. E pode ser mais de um possuidor. Por que se dá isso? Simplesmente para poder manter a regra que foi dita anteriormente. Quando o sujeito, o substantivo, a coisa possuída, vai para o plural, obrigatoriamente, o adjetivo, que é aquilo que qualifica o substantivo, vai para o plural, porque essa regra diz: o adjetivo concorda com o substantivo em número. Ele vai para o plural. Mas nós não vamos traduzir isso sempre para o plural. Porque se tiver uma pessoa só, na nossa língua, isso vai ser uma pessoa é singular. Se for de mais de um possuidor, dois, três, aí a gente traduz convenientemente, correspondentemente, no plural. Mas no final das contas, o que importa é que nós estamos percebendo que nós estamos com a segunda pessoa do discurso e esse Jzinho que apareceu é para guardar coerência com a regra. Foi para o plural porque o substantivo está no plural, embora o possuidor seja uma pessoa e não duas ou três. Então veja aí, ó. Via sedioi pode ser traduzido como tuas cadeiras, suas cadeiras, as cadeiras de você, se for uma pessoa só, e as cadeiras de vocês, quando tem mais de um possuído. No exemplo, isso vai ficar mais claro. Vejamos. Não veio ainda, né? Ó, daqui a pouco a gente vê. Li, passando para a terceira pessoa agora, do discurso. Pronome de terceira pessoa do singular do sexo masculino. Ele. Pessoa, não é animal. Nem coisa. Como, por exemplo, o livro é ele em português. Mas livro não é gente, é objeto. Por isso tem um pronome diferente para ele, que é o de. O li, ele, masculino, certo? Pessoa do sexo masculino, ele. Singular. Ele. Quando eu coloco o a, aí é que a gente vai ter que prestar atenção, como eu me referi anteriormente, a gente tem que prestar atenção. O li é a terceira pessoa do singular. Sempre uma pessoa. Sempre uma pessoa. O vi pode ser uma pessoa ou mais de uma pessoa. O vi. Aqui não.
Aqui o li é sempre uma pessoa. Sempre. Se eu coloco li aí, continua sendo uma só pessoa. Dele. A tradução vai ser sempre dele e não deles. Porque se eu disser deles, é mais de uma pessoa. No vi, pode ser para uma pessoa ou para duas, porque o vi é usado no singular, segunda pessoa do singular, e segunda pessoa do plural, vós ou vocês. Aqui não. O li é sempre uma pessoa. O li aí não vai ser deles, como foi com o vi, porque existe um outro pronome para referir-se ao plural da terceira pessoa, no singular. Os eles. O João e Pedro juntos, eles. Então, essa distinção precisa de concentração, de percepção, de estudo, de aprofundamento, para você não dar um nó na cabeça. Isso é simples. Só que o tratamento que a gente dá para esse tema, em português, faz com que a gente acabe complicando aquilo que devia ser facilmente entendido pela sua própria simplicidade. Então, veja bem, quando eu olho para o li, quer ele tenha um A, quer ele tenha um A e um J, eu vou entender sempre que é só um possuidor. Ele. 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 A tradução, quando ganha o A, vai ser dele. Se ganhar o J, vai continuar sendo dele. Não vai mudar para deles, porque ganhou o J. Ele ganhou o J porque nós estamos diante de um substantivo que está no plural, mas de uma coisa possuída por ele. Então, para guardar coerência com a regra, que diz que o adjetivo vai para o plural se o substantivo estiver no plural, ganhou o J, porque os livros dele, esse dele ganha um J. Simplesmente para ganhar, para garantir essa coerência. Não existe exceção. Esperanto não tem exceção. Coerentemente, a gente tem que enxergar essa particularidade, que é lindíssima, por sinal. Embora possa dar um nó na cabeça quando a gente estuda isso, assim, fora de contexto, iniciando o processo, você começa a ter dúvida, e é natural. Até você fazer essa distinção na sua cabeça, demora um pouquinho. Então, vamos lá. Adiante. Então, veja aqui, nós temos aí Lia Automóvel. Automóvel é uma coisa possuída só. Um carro, um automóvel. Né? Dele. Ganhou o Li, que é ele, ganhou o A, ficou dele. Dele. Ou seu. A confusão que eu falei no começo, que lá o via pode ser seu, aqui também pode ser seu. Em português, nós fazemos essa maior loucura. Quem está aprendendo português, qualquer outro povo que esteja aprendendo português, americano, alemão, vem aprender português, fica doido com isso. Porque nós temos esse seu, pode ser usado para a segunda pessoa, para a terceira pessoa. E a gente usa sem problema nenhum. Mas isso dá uma dor de cabeça danada para quem está estudando português. Nós vamos ter um pouquinho de dor de cabeça revertendo essa coisa, só que em vez de caminhar para uma complexidade, vamos caminhar para uma simplicidade, para uma simplificação. Então, seu automóvel, mas automóvel dele. Lá era seu automóvel, vosso ou teu, não é? Aqui é dele. Então, esse seu é ambíguo demais. Ele atende às necessidades de tradução do via e do lia, e depois do xia e depois do dia, que são as outras formas para a terceira pessoa do singular. E por aí vai. Então, essa dificuldade acontece na língua portuguesa. No Esperanto não tem nada disso, não. Você entender que o li é ele e que o lia é dele, esse dele podendo ser entendido em português como seu, você vai ver que aí você começa a entender a lógica, não é? Então, lia automobilo. Lia automobilo. O automóvel dele. Ou o seu automóvel. O seu automóvel como automóvel dele. Certo? Não adiante. Trata-se apenas de um automóvel. Um exemplo, a gente vai ver isso aí com mais clareza. Ganhou o J. Por que ganhou o J? Não é deles.
continua sendo dele. Tá certo? Porque nós estamos com o plural de automóveis, e automóvel foi para automóveis, como foi para o plural, o substantivo foi para o plural, automaticamente, como nós estamos com um possuidor só, o lia ganha o J para concordar com. O lia é adjetivo, para concordar com o substantivo que está no plural. Só que não, a tradução não vai para o plural em português. Seus automóveis. Seus automóveis. O menino, o fulano, o meu vizinho, é muito rico. Os seus automóveis são todos novos. Os seus automóveis, os automóveis dele, um possuidor só, são novos, não é? Os automóveis dele, porque é um possuidor só. Embora em Esperanto nós temos uma palavra no plural. Um plural para manter a coerência da regra que diz que o adjetivo vai para o plural se o substantivo estiver no plural. Tá certo? Adiante. Lia biciclo. A bicicleta dele. A bicicleta dele. Ou a sua bicicleta. Pedro é o menino que gosta de brincar. A bicicleta dele está quebrada. A sua bicicleta está quebrada. E ele está triste. Sua bicicleta, a bicicleta dele. Apenas uma bicicleta. Vamos jogando pro ar agora. Lia e biciclo aí. Está no plural. A coisa possuída está no plural. É mais de uma bicicleta. Mas continua o Pedro. É o dono das duas bicicletas. As bicicletas dele ou as suas bicicletas. Perceberam? Então, quando apareceu o li ou lia, embora venha com J, sempre vai ser dele. O possuidor é o mesmo nessa circunstância. Porque se foram 12 irmãos, o Pedro e o João, não vai ser mais li, porque li é terceira pessoa do singular. Se for duas pessoas, terceira pessoa do singular, ou do plural, não vai ser mais li. O li tem uma forma própria de plural. Diferente do vi. O vi no singular tem como plural um outro vi. Aqui não. O li vai ter um plural que não vai ser li. Vai ser outra forma que a gente vai ver daqui a pouco. Adiante. Aí nós passamos agora para uma outra forma do pronome de terceira pessoa do singular, que agora é o feminino. Sexo feminino. Terceira pessoa do singular, feminino. Para pessoas. Não pode ser para objetos. A mesa é ela em português. Ela é nova. Mas não pode se usar she, ela. Nós vamos usar o pronome neutro, que é usado para objetos de. Digamos assim, a galinha ou a gatinha é novinha. Ela é novinha, mas você não vai dizer she para ela, você vai dizer de, que é o pronome que vem em seguida. Tá certo? Então, o she é pronome pessoal de terceira pessoa do singular feminino. Ela. O she é a forma possessiva, adjetiva, dela. De novo, seu ou sua ou dela. Tá certo? Seu ou sua, dela. Sempre ela. Que quando você coloca no plural, se for mais de uma coisa possuída, mas o possuidor sendo um só, porque tem que ser obrigatoriamente um só, porque é she, é ela, então vai ser dela. Mas pode se traduzir também por seus, suas, como aconteceu para o li, seu, suas, seus, suas ou dele. Aqui, seus, suas, correspondente a dela. Adiante. Exemplos. Então, se apartamento é uma coisa possuída só, é só um apartamento. O apartamento dela é she, ela, acabou-se. Dela, ou
Maria comprou um apartamento novo. O apartamento dela é pequeno. Ou seu apartamento é pequeno. Seu ou dela. Você vê que o seu é que entra de gaiato nessa história e ele é colocado em várias circunstâncias diferentes na língua portuguesa. Entendeu? Então, trata-se apenas de um apartamento. O apartamento dela ou o seu apartamento é pequeno. Adiante. Agora nós vamos ter mais de um apartamento. Mais de um apartamento. Então, apartamento ganhou um J. Apartamento aí. Só que continua sendo Maria. Uma pessoa só. Em que pese isso, com o apartamento, a coisa possuída é o substantivo e está no plural. O adjetivo que vem qualificando, que vem caracterizando, que vem modificando, necessariamente para manter a coerência da regra, a regularidade em si, vai ganhar um J. Vai ganhar um J porque ganhou para manter essa coerência. Mas a tradução vai ser dela. Só que se em vez de usar dela eu usar o seu, não vai ser mais seu. Vai ser seus, ou seus apartamentos. Seus apartamentos. Mas no sentido de dela. Certo? Maria ganhou 2 apartamentos num sorteio. 2 apartamentos. Os seus apartamentos são muito pequenos. Os apartamentos dela são muito pequenos. Então, percebam que isso pode gerar e vai gerar normalmente. Isso é uma coisa, eu tenho certeza absoluta, porque todos os erros que a gente vê, todas as experiências que a gente tem, e aconteceu com a gente também, a gente vai ter sempre de parar um pouquinho para pensar, para poder ter certeza de que está correspondendo à realidade quando está pensando em traduzir de uma língua para outra. Tá certo? Então, quando você olhar o Xia ou o Xiai, você vai olhar, poxa vida, é ela. Ela é um só possuidor. Já quando você vê o Li, pensa também, ele é só um possuidor. Embora eu possa traduzir em ambos os casos, seus ou suas, seu ou sua, seus ou suas, tudo cabe, dependendo da coisa possuída, né? A mesma coisa, um pouco diferente, é com o vi, o teu, segunda pessoa do discurso. Vi pode ser seu ou sua, tá certo? Mas é teu ou tua, vosso ou vossa, tá certo? Mas singular ou plural. O vi continua sendo usado no singular e no plural, porque o plural é a mesma palavra. Agora, quando a gente chega no plural do li e do xi, é outro plural. Então, nós não vamos nunca confundir isso. Temos que olhar sempre e perceber de que há um plural diferenciado para a terceira pessoa. Para a segunda pessoa, não há plural diferencial. Repete-se. Muito bem. A gente que se vire com a tradução, porque o contexto é quem vai dizer para a gente. Depois, Shia Yupo, uma coisa só. A saia dela, a sua saia. Maria ganhou uma saia nova. Sua saia está manchada. A saia dela está manchada. Adiante. Agora ela ganhou duas saias. Shia Yupui. Ela continua sendo uma pessoa só. Suas saias estão manchadas. As saias dela estão manchadas. Continua sendo uma pessoa, apesar do Shiai estar no plural. Mas é um plural de acomodação dentro de uma regra que é exigente, que não admite exceção. Adiante. Todo esse raciocínio feito para o li e para o shi repete-se aqui com o di, que é uma terceira modalidade de pronome pessoal, né, na terceira pessoa do singular. Só que agora nós não temos pessoas, embora a gente diga terceira pessoa do singular, não é pessoa. Não se trata de gente, se trata de animal, ou animais ou coisas. Esse dia é o pronome neutro. Então, quando a gente estiver
quando a gente estiver se referindo a animais, um gatinho, um cachorrinho, ou coisas, né? O carro, sei lá, a porta do carro, a porta dele, né? A sala, né? E etc. Coisa, o livro, né? A capa do livro, a capa dele, a sua capa, mas é porque é objeto, o animal. Então a gente vai usar o de, tá certo? Então é de ele ou ela como pronome neutro, objeto ou animal. Então o dia é o seu ou sua. O livro, a sua capa, a capa dele. A casa, a sua porta, a porta dela. Tá certo? É o dele ou dela, mas sempre animal ou coisa. O raciocínio é o mesmo. Vamos adiante. Então, dia nesto. Nesto é um substantivo que quer dizer o ninho. Nós estamos nos referindo a pássaro, não é? O ninho. Dia nesto. Seu ninho. Ou o ninho dele, ou o ninho dela. Não é? Tá certo? Ficou claro? Trata-se apenas de um ninho. Dia inestoi. No plural, continua dele ou dela. Se for um passarinho, uma passarinha. Não é? Mas, se for usar, em vez de usar dele ou dela, que é uma pessoa, é um pássaro só, se eu for usar o seu, você vai ter que usar seus ou suas. Seus ninhos. Seus ninhos, no caso, que é masculino. Seus ninhos. Embora sendo apenas um possuidor, um dono do ninho. Ele tem mais de um ninho, não é? É o mesmo raciocínio. Adiante. Plumo, uma pena. Pena do pássaro. Sua pena. Ou a pena dele, a pena do pássaro, ou a pena da passarinha lá. Trata-se de apenas uma pena. Está no singular. Vamos para o plural. Dia e plumo aí. Né? O passarinho sofreu lá um acidente. As penas dele estão feridas. As penas dele. Ou as penas dela, se for uma passarinha. Certo? As penas dele ou dela. Né? Quando é plural, as penas deles não vai ser nunca. Tem que ser dele. As penas dela. Por quê? O de é ele ou ela. Nunca vai ser deles ou delas, embora esteja no plural o dia. Porque o plural do dia, do de, assim como o plural do li e do xi, são as três formas da terceira pessoa do singular, nunca, 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 nunca vai ser o mesmo. Vai ter uma palavra específica para formar esses plurais. Adiante. Daqui a pouco a gente volta para o plural dessas três pessoas. Vamos fazer agora o plural da primeira pessoa do singular, que era mi, eu. Agora é ni, nós. Nós, ni, nós. Plural. Nia é nosso, nosso ou nossa. Não sofre alteração de gênero, sofre de número plural, de singular plural. Agora, niai, nossos e nossas. Diante, um exemplo. Nia filo. Ó, nia filo é um filho só. Nosso filho. Perfeita a tradução. Ficou fácil de ver, né? Agora, filo aí, são filhos. Foi para o plural. O nia vai para o plural. Nia e filo aí. Sem problema. Aqui tem problema aqui, igual ao português. Nossos filhos. Tá certo? A dificuldade é ali na terceira pessoa, né? Adiante. Nia Filino. Filino, nossa filha. Uma filha só. Filino aí. Nossas filhas. Sem problema. Tradução literal. Adiante. Agora, aqui é que a gente tem que ficar muito atento. Porque o ele é a forma plural que é usada
indistintamente para as 3 pessoas estudadas no singular. Para o li, que é o ele. Qual é o plural de li? É ele. Para o she, que é o ela. Qual é o plural de she? Também é ele. E para o de, qual o plural de de? Também é ele. Ele é usado indistintamente para as 3 formas de terceira pessoa do singular. Só existe um plural. A coisa acontece com outras línguas, não é? Por exemplo, quem estudou inglês, você tem he para ele, she para ela e it para o neutro. Qual o plural de he? É they. Qual o plural de she? É they. Qual o plural de it? É they. É a mesma coisa. Acontece com o alemão, acontece com outras línguas. Isso não é novidade. Olha para quem, no português, ele faz eles, ela faz elas, que é simples. Aqui dá um nozinho na cabeça, não é? No princípio, para a gente fazer essa distinção de maneira clara e ter segurança, não é? E ter segurança. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de observar é que quando você vê a lista dos pronomes pessoais, mi, vi, li, xi, di, ni, todas essas formas, elas têm 2 letras só. Mi, M-I. Vi, V-I. Li, L-I. Então, xi, né? Di, ni, são 2 letras. Todas terminadas pela letra I, não é? Como o infinitivo do verbo também termina pela letra I. Só que essa forma ganhou um I a mais. Ele são 3 letras. Isso é importante, porque ele tem um valor triplo. Ele forma o plural dos 3 outras formas do singular. Isso é muito interessante de observar. Então, o ele é eles ou elas como pronome pessoal. Plural de li. Quando você coloca o a, Ilia, Ilia, presta atenção aqui, é seu ou sua, mas no sentido de deles ou delas. Porque nós estamos referindo à terceira pessoa, né? Pronome pessoal, terceira pessoa. Ele ou ela, né? Então, deles ou delas. Isso é uma forma plural. Quando eles botam Ilia, não tem J depois. Não tem J. Tá certo? Mas a gente tem que ter em mente que nós estamos com um pronome plural. Nesse Ilia tem 2 ou mais pessoas. Tá certo? O li é uma pessoa só, ele. O xi é uma pessoa só. Tem alguém com o microfone ligado, eu acho. O xi é uma pessoa só. O ti também é algo singular. Um animal ou uma coisa. O Ilia não. O Ilia são mais de 2 pessoas, 2 ou mais pessoas. Embora aqui nessa forma esteja sem o J do plural, mas ela é em si um pronome que refere-se a 2 ou mais pessoas, 2 ou mais animais, 2 ou mais coisas. Você vai ver a diferença agora, vai perceber a importância disso quando vierem os exemplos. Vamos lá. Lá, Roberto? Então, Ilia Frato, percebam. Frato, irmão, é uma pessoa, né? Trata-se apenas de um irmão. Só que é irmão deles ou delas. Seus irmãos. Seus irmãos. Embora o Ilia esteja sem o J, porque o substantivo está sem o J, ele tem que vir sem o J, para guardar a coerência. Só que é inverso. Lá, quando tinha 2 pessoas e um possuidor, era um possuidor só no plural. Aqui, são mais de um possuidor, só que ele agora está no singular. Por quê? Porque o substantivo está no singular. Nós estamos guardando coerência com a regra. Então, o irmão deles, ou o irmão delas, o texto é que vai dizer se Ilia se refere a eles ou elas, não é? Ou o seu irmão, seu irmão, eles ou elas. Então, João
é irmão de Pedro e de Paulo. João é irmão, é uma pessoa só, de Pedro e de Paulo. Pedro e Paulo são os possuidores, eles possuem esse irmão. Pedro e Paulo chegam em casa, o seu irmão, seu, no singular, mas embora esteja se referindo a Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, vem cá, venham cá. O seu irmão, eu não vou dizer os seus irmãos, eu vou dizer o seu irmão, certo? Ou então diga assim, Pedro e Paulo apareceram. O irmão deles não veio com eles. Pedro e Paulo chegaram, mas o irmão deles, Maria e Joana, chegaram, mas o irmão delas, esse deles ou delas, vai estar no singular, na forma de Ilia. Mas o termo é um termo plural. Por que não tem o J? Porque a coisa possuída é uma só, está no singular. Como esse deles ou delas é um adjetivo, então ele vai estar no singular, embora no seu bojo ele represente, né, duas ou mais pessoas. Adiante. Agora, nós jogamos o frato para o plural. Fratoi é mais de um irmão. Tá certo? É mais de um irmão. E aqui, pronto, aqui a gente entende. Trata-se de mais de um irmão. Os irmãos deles ou os irmãos delas, aqui a gente consegue perceber uma certa paridade, uma certa similaridade com a língua portuguesa. Isso aqui não traz nó nenhum, mas aquele anterior pode trazer. Adiante. Fratino, está no singular, irmã. Ilia tem que estar no singular. Embora ali dentro do Ilia tenha mais de duas pessoas, mais de dois possuidores. Que pode ser mais de dois homens, ou pode ser duas mulheres, ou pode ser um homem e uma mulher. Então, sua irmã, ou a irmã deles, ou a irmã delas, é o mesmo raciocínio, porque trata-se apenas de uma irmã. Está tudo no singular. Ilia, fratino. Mas se eu colocar fratino no plural, o outro vai para o plural. Adiante. Ilia e fratino aí. Irmãs, está no plural. Irmãs, as irmãs deles, ou as irmãs delas. Aqui fica fácil de você enxergar, porque guarda similaridade com a língua portuguesa. Adiante. Aí sim, no começo eu me referi que ia ter uma particularidade da terceira pessoa, que é a terceira pessoa reflexiva, certo? Aí você vai ver pelos exemplos. Referindo-se ao próprio sujeito, você tem o sujeito da frase. Então, quando você vai se referir a ele como coisa possuída, possuidor e coisa possuída, aí você vai ter que ter uma mudança. Nós vamos ter um novo pronome, que é o pronome reflexivo de terceira pessoa. Né? Vamos lá. Usa-se esse pronome. Então, o si é o si. S não tem esse complexo, é si. Ou sia. Não é? Isto é, seu próprio ou sua própria. Vamos pegar um exemplo. O sia é a forma plural. Seus próprios ou suas próprias. Vamos pegar um exemplo. Carlos é o sujeito. Carlos falou sobre si. Falou de si. Tá certo? Esse é um pronome de terceira pessoa, tá vendo? Carlos, na terceira pessoa do singular. Ele falou de si. Ele falou dele próprio. Mas eu não vou usar o li, porque eu li a terceira pessoa. Né? Carlos falou de João, falou dele, falou de uma terceira pessoa. O pronome de terceira pessoa é ele. Só que esse pronome de terceira pessoa tem essa particularidade que é ele próprio, ele está falando de si. Carlos parou de si. Falou sobre ele. Mas se o Carlos falou de João, falou sobre João, é uma outra pessoa, então eu vou usar o li, que é a terceira pessoa do singular. Vamos lá. Próxima frase. Carlos Parolles Prilli, não é mais Prisci. Prisci é sobre ele mesmo, acerca de si próprio. O Prilli falou sobre o professor. Carlos falou sobre ele. Carlos falou sobre outro indivíduo. Carlos falou sobre João. Carlos falou sobre ele na minha frente. Carlo Parolles Prilli
antão-me, diante de mim. Carlo parloris pri si, antão-me. Carlos falou acerca de si próprio diante de mim. Então, essa distinção é importante e precisa ser entendida, aprendida para ser bem usada. Adiante. Mesma coisa, corpo feminino. Carlo Palores, não, sim, Carlo Palores Prisci falou sobre ela. Falou sobre ela. She. Muito bem. Adiante. Carlo Palores Priscia vivo. O que é esse cia? É o si que ganhou o A. É reflexivo sobre ele próprio. Carlos falou sobre sua própria vida. Cia vivo. Adiante. Carlo Parolin Pri lia vivo. Ele falou sobre a vida de outra pessoa. Sobre a vida do irmão dele, Pri lia vivo. Mas isso aqui é muito fácil de entender. A novidade é que esse pronome apareceu, além daquela lista que a gente conheceu, porque esse aqui não é pronome pessoal. Ele é um pronome reflexivo, que se reflete acerca da pessoa de terceira pessoa, né? Vamos adiante. Carlos parou Priscia vivo. Carlos falou sobre a sua vida, mas a vida de quem? Dela. A vida dela. Carlos falou sobre a vida dela, de outro indivíduo. Adiante. Muito bem. Agora, Carlo parou pri lia e voyagioi. Esse li, relembrando, é ele. Ele. Pronome de terceira pessoa. Ele. Embora esteja no plural, o J, mas é um só indivíduo. Carlos falou sobre suas viagens, falou sobre as viagens dele e não deles, dele. Adiante. Mandeberg, só para esclarecer que ele está se referindo à viagem de outra pessoa, né? Está escrito aqui, de outro indivíduo. Isso. Muito bem, adiante. Carlo Palores Priscia e Voyagioi. Carlos falou sobre suas viagens, mas suas no sentido de si, de um indivíduo, que é ela. Carlos falou sobre as viagens dela, sobre suas viagens, mas as viagens dela. O suas foi pelo plural, em português isso acontece, em Esperanto isso não acontece. Viagem dela, é porque é uma pessoa só. Adiante. Carlo parlores pri sia e voyagioi. Carlos falou sobre suas viagens, a viagem dele próprio, né? As viagens dele próprio, suas próprias viagens. Muito bem, adiante. Mandeberg, esse foi o último slide, viu? Por causa do tempo, Ótimo. né? Eu É? só voltar aqui. Já vai dar 5 horas, né? Então acho que é bom ficar hoje só nos possessivos mesmo, por causa do É, horário. mas eu quero dar uma resposta para o Osmarino. Osmarino, Ah, tenha paciência. isso. Isso aqui é um curso corrido. Isso aqui é um curso onde a gente pretende ver tudo que o Esperanto pode oferecer. Isso aqui ninguém aprende da noite para o dia, não. Tá certo? Embora seja muito mais fácil do que português, mas nós temos um curso muito extenso, com muito detalhamento, e isso aqui é para ser revisto com calma, depois aula por aula. Entendeu? É mais fácil que português para quem vai aprender português e para quem vai aprender Esperanto, né? Mas É. você já fala português, Marina, é claro que, como eu também, é mais fácil o português que a gente já sabe, mas é uma língua bem mais fácil, bem mais fluida, e sim, também gera em todo mundo um pouco de fechamento, um pouco às vezes, mas a gente estudando, não sendo só o encontro aqui no domingo, a gente indo lá no curso de Esperanto online, que tem no canal Conhecendo o Espiritismo que o Roberto faz, e também reassistindo essas aulas que já foram dadas aqui, a gente tem como pegar uma boa base. E olhando o material que o Roberto sempre manda, né? Agora eu queria tirar uma dúvida, mas eu acho que eu já sei. O Willy, mesmo sendo Willy, que é eles, né? É, no plural, né? Ili é o plural, né? Ili é o plural, né? Ili, e É. ali. Aí, mesmo assim, tem que colocar o A ou o J
Porque é uma regra absoluta de que sempre o pronome está no plural. Se o português tiver, se o substantivo estiver no plural, é isso? Você tem que se guiar pela coisa possuída. Se a coisa possuída está no singular, o ilia, que é o adjetivo, tem que estar no singular. Embora esse ilia dê conta, tá certo? De que ali tem mais de um possuidor. Uhum, Porque o ili é plural do li, ou do si, ou do di. Então, aham. ali dentro tem dois homens, ou mais de dois homens, tem duas mulheres, ou mais de duas mulheres, tem dois objetos, ou dois animais, tá certo? Sempre plural. Agora, quem vai dizer se vai ganhar o J ou não é o substantivo, que é a coisa possuída. Se o substantivo está no singular, ele não ganha o J. Se o substantivo está no plural, ele vai ganhar o J. Mesmo ele já sendo plural de ele. Exatamente, exatamente. É, interessante. Isso dá um nozinho na cabeça, é evidente, é É, evidente. porque é o plural do plural. Mas tá bom. Podemos dizer assim, numa determinada circunstância, né? É o plural do plural. Mas Né? tá bom, é uma regra, né, que tem que seguir. Certo. Eu só queria Muito bom. agradecer mais uma vez, Vanderberg, pela disponibilidade de estar nos ensinando aí um pouco mais. Agradecer também ao irmão Roberto e a todos que estão aqui, né, os colegas que estão se esforçando para aprender. Certo. Meus amigos, eu gostaria só de deixar bem claro, o Vanderberg acho que mencionou já isso alguma vez, o Esperanto é uma língua lógica, racional. Nós temos que raciocinar. Nós não estamos acostumados a raciocinar sobre a língua que nós falamos, mas o Esperanto nos traz isso, esse costume, esse ato de raciocinar também sobre o português. O português precisa ser raciocinado também. E o Esperanto é uma língua totalmente lógica e racional. Por isso, às vezes, alguma dificuldade no começo, né? Porque nós não temos esse hábito. Mas essa questão de adquirir o hábito, ter paciência, que é muito tranquilo o Esperanto, não é, Vanderberg? Exatamente, exatamente. Isso aí nos traz um conforto muito grande, essa sua fala, sabe, Roberto? Porque o Esperanto acaba é, moldando o raciocínio na gente. A gente para pensar e vê que o português em si é uma língua bela, é uma língua bela. Mas o português tem, como toda língua nacional, como toda língua étnica que cresce de forma desorganizada, né, acaba trazendo dificuldades quando a gente quer falar, porque a gente tem dúvidas. A gente está sempre com dúvidas em relação à língua portuguesa, sempre com dúvidas. Quer escrever? Ah, meu Deus do céu, fica se policiando. Esperanto acaba com isso, porque ele faz com que você ganhe uma matriz linguística quase perfeita, tá certo? Orienta você no uso do instrumento maravilhoso que é a língua. Orienta para você entender, raciocinar e perceber como as coisas lógicas são coisas de fácil aquisição e de fácil uso com o tempo. Não é? Muito bem, meus amigos. Então, chegou a nossa hora, eu vou parar a gravação. Muito bom estudo.